Então, boa noite a todos que estão presentes aí na reunião. A gente vai começando e aos poucos deve entrar mais gente. Agradecer ao Dr. Bruno aí por mais uma vez dar uma aula para a gente na nossa reunião. O Dr. Bruno é formado aqui na UFES, fez residência na Unifesp, tem mestrado pela Unifesp e está fazendo o doutoramento dele, é neurocirurgião e do Serviço de Neurocirurgia do Hospital de Cirurgia, professor da UFES e da UNIT, e tem trabalhado bastante aí com a gente na área de neurologia. Bruno, obrigado por mais uma vez você poder falar para a gente. Hoje falando sobre uso de métodos de imagem para tentar melhorar resultados em neurologia. Obrigado pelo seu aceite para falar para a gente. Valeu aí, obrigado aí, Arthur, pela apresentação. E vamos lá. Vamos falar sobre, como o Arthur falou, né? Sobre métodos de imagem para melhorar nossos resultados, tanto no contexto diagnóstico, mas sobretudo no contexto cirúrgico, né? Opa, vamos lá. Eu começo falando sobre um pouco sobre a alegoria da caverna de Platão, que, para quem não conhece, né, a alegoria da caverna de Platão é aquela que fala onde existia pessoas no fundo da caverna que só viam as imagens das sombras de objetos não reais, e que se eventualmente alguém saísse dessa caverna, ou ficaria cego pela luz, que nunca tinha visto, ou se eventualmente voltasse, os demais matariam, né? Mas a grande questão é que na alegoria de Platão é aquela coisa, o que você vê, você não consegue desver. Depois que você vê uma coisa, você não tem como desver aquilo, né? Não tem como você voltar atrás. E eu vejo muito os métodos de imagem nessa linha, né? Porque a gente muitas vezes nós somos impelidos a, a não utilizar ou a acabar pelas questões de limitação de financiamento em saúde, né? De a gente não usar métodos de imagem nos nossos pacientes, mas não tem como você desver, não tem como você não usar, depois você conhece, né? Depois você aprende. E quando a gente fala de método de imagem, é muito aquela coisa, né? Para quem vai ser lançado aí Matrix 4, né? Mas para quem lembra aí dos primórdios, Matrix 1, 2 e 3, também uma alegoria, né? Onde a gente tinha aquele jogo de a pessoa ser vista na Matrix ou ser vista no real, entre aspas, né? No mundo real, entre aspas. Onde eles têm essa discussão de metaverso, etc e tal. E quando a gente fala de imagem uso de imagem em neurocirurgia, em radiocirurgia até, é muito disso, né? Você está trabalhando algumas vezes no mundo real e muitas vezes trabalha com informações que não são o mundo real. Você está trabalhando na Matrix, digamos assim. Então a gente tem esses dois mundos aí. Uma coisa a gente vê, olha, tem um tumor aí, o paciente tem um tumor, meningioma de goteira olfatória, tudo bem, a gente faz a microcirurgia, e a gente vê o tumor, né? Isso seria o mundo real, a gente tá vendo o tumor, a gente vê, vai lá, retira, remove o tumor, joia. Mas isso a gente faz com o uso de microscópio. Só que algumas vezes, por exemplo, procedimentos radiocirúrgicos, a gente não vê o tumor, a gente vai tratar um tumor, mas a gente não vê esse tumor. E fica aquela coisa, né? Mundo real versus Matrix, essas coisas. E você tem que escolher, né? Entre a pílula azul e a vermelha. Mas na maioria das vezes não é questão muito de escolha, é questão de você conseguir aplicar as ferramentas que você tem. Mas vamos lá, né? Parar de brincadeira e vamos falar sobre os 5 tópicos que eu gostaria de chamar a atenção na conversa de hoje. Vamos falar um pouco sobre DTI, né, que é tractografia, sobre o uso de PET em neurologia, sobre o TRAN, que é um recurso bem interessante, a gente vai ver, sobre radiomics e sobre Image Guided Surgery, que é o uso de imagem na performance de cirurgias. Primeiro, falando sobre DTI, rapidamente, para a gente não romper nosso tempo. Para quem não está muito habituado ao conceito de como a imagem de tractografia é formada, basicamente, DTI significa, né, imagem por tensores de difusão, onde a gente sabe que as moléculas, grosseiramente falando, a gente sabe que as moléculas de água elas têm um movimento browniano, e o que o DTI faz é basicamente mensurar o movimento browniano de uma presumida molécula de água em um dado voxel, né? O voxel é um dado de volume. E, a partir disso, de uma maneira bem engenhosa, foi que o pessoal imaginou, olha,
A água deve ter um movimento mais livre na direção, ou seja, nessa direção X que eu coloquei aí, né, do axônio. Deixa eu botar uma coisinha aqui. Dá para ver meu apontador laser aí? Dá, dá. Obrigado. A gente tem um movimento preferencialmente ao longo do eixo do axônio e um movimento restrito em relação às paredes do axônio. Então, o pessoal pensou, poxa, se de repente eu mensurar o movimento browniano presumido da molécula de água em função de uma direção, talvez eu consiga presumir a direção dos axônios e, portanto, saber onde estão as fibras, né? Então, foi basicamente pensando nisso aí que foram desenvolvendo a tractografia, porque a tecnologia para difusão ela já existia já, né? A gente conhece, vamos medir a difusão, a gente sabe que a sequência de difusão ela faz diagnóstico diferencial para abscesso, por exemplo, ou seja, o movimento da molécula de água em uma coleção de pus, ele está restrito, ele não consegue a molécula de água ela não consegue se movimentar com liberdade, tem uma restrição do movimento. O que o DTI foi, olha, eu não vou ver isso de uma maneira geral, não vetorial. Eu quero fazer essa análise em função de um vetor. E é esse vetor que eu quero descobrir. Mais ou menos seria isso. E aí a gente tem... E aí a gente tem o conceito de tensores de difusão, que é justamente a gente entender a restrição à difusão em função de uma dada direção. E aí a gente tem dois exemplos aqui, de um vetor, de um tensor de difusão isotrópico, de um tensor de difusão anisotrópico, que é a direita. Lembrando que tensor é uma abstração matemática, né? O pessoal se tivesse gente da engenharia aqui, da matemática, eles iam estar bem habituados aí ao conceito de tensores. Mas como a gente tem uma plateia eminentemente de saúde, né? Só entender que isso aí é uma abstração matemática, ponto. Tá. E aí, a partir disso aí, eu consigo, olha, existem situações, substâncias isotrópicas, ou seja, a molécula de água ela se movimenta livremente em uma direção preferencial, por exemplo, o líquor, e substâncias anisotrópicas, como, por exemplo, o axônio, ou seja, substância branca. Por quê? Porque naquela região, a molécula de água se movimenta mais facilmente em uma direção em detrimento de outra. E é assim que a gente descobre a direção e faz a topografia. Vamos passar rapidinho aqui. Então, o que a topografia faz, na real, é medir um tensor de difusão para cada voxel. Então, em cada pontinho ali da imagem, ela vai medir um tensor de difusão. E a partir do contexto de que eu tenho vários tensores de difusão, eu vou desenhar minha fibra, por exemplo. Então, aqui eu tenho A, em B eu tenho mais ou menos o que seria o tensor, ou melhor, o vetor resultante daquele tensor de difusão. E ele faz isso aqui, ó. Aí você percebe, olha, eu tenho para cada quadradinho, eu tenho a setinha preferencial. E aí, de acordo com os limiares que eu dou ao algoritmo, ele vai construir uma fibra X ou Y, que é outra coisa que a gente tem que entender, que a tractografia, ela não é, digamos assim, estática. Assim, eu quero falar estática, não quer dizer que se duas pessoas fizerem tractografia de um mesmo exame, talvez elas cheguem em fibras diferentes, bastando para isso colocar lineares diferentes, ou seja, parâmetros diferentes na regulagem lá do software. Que basicamente eu tenho lá são múltiplas setinhas. Agora, a fibra que eu vou construir a partir da união dessas múltiplas setinhas podem ser diferentes. Percebam que na imagem A e na imagem B, o conjunto de setinhas azuis são os mesmos, é o mesmo exame. Só que o sujeito no quadradinho A construiu uma fibra e o sujeito no quadradinho B construiu outra fibra. Por que eles construíram fibras diferentes? Porque colocaram no software parâmetros diferentes. Então, a gente tem que sempre lembrar dessas limitações da tractografia. Outro exemplo aqui mostrando, olha, que a depender, o dado é o mesmo, ó. O dado é esse aqui, ó. Tensor anisotrópico, tensor um pouco menos anisotrópico e um tensor isotrópico. Ou seja, essa aqui é a imagem. Aí o sujeito A construiu essa fibra, o sujeito B construiu essa outra fibra, o sujeito 3 construiu essa outra fibra, ou seja, baseado no mesmo exame, eles construíram fibras diferentes. Então, se tiver de ficar uma mensagem aqui para tractografia, é essa daí.
o que você vê lá na tractografia não é o axônio real, não é uma abstração, é uma construção derivada dos tensores. O que o exame tem são os tensores. Aquela desenho bonito ali é construído a partir dos tensores. Então, se eu coloco parâmetros diferentes, eu posso criar, digamos, entre aspas, fibras diferentes. Um outro exemplo, mostrando como é que as fibras são reconstruídas. Tenho vários tensores isotrópicos, que geralmente não levam a fibra alguma, né, porque eles são isotrópicos. Eu tenho aí nesse meio alguns tensores anisotrópicos. E é a partir desses tensores anisotrópicos que a fibra foi construída. A gente sabe, isso aqui, que essas imagens fazem parte de um não vamos gastar muito tempo falando de tractografia, senão não resta muito tempo para a gente falar do restante das outras coisas. Mas, basicamente, quando a gente faz adquire imagens de tractografia, são adquiridas imagens em múltiplos canais, onde cada canal vai ter entre aspas, tensores preferenciais antero-posterior, lateral-lateral ou crânio-caudal, né? Que são os 3 canais de direção. E quando a gente soma os canais, a gente obtém essa imagem aqui. Essa imagem aqui é o que a gente chama de mapa de anisotropia. E a partir daí a gente vai construir a tractografia. E aí a pergunta que fica, como é que você constrói a tractografia? A resposta que eu dou é a mesma que o escultor deu para a construção do cavalo. Ô, meu irmão, você pegou essa pedra aí de mármore e construiu um cavalo. Foi o que você fez? Ele fala, eu tirei tudo que não era cavalo, deixei só o cavalo. Bem assim, quando a gente construir a tractografia, eu quero construir o trato córtico-espinhal, eu vou tirar tudo que não é trato córtico-espinhal, vou deixar só ele. Então, também tem muito disso aí. Quando a gente faz a tractografia, é muito interessante que o cirurgião faça, porque ele conhece a anatomia daquela cirurgia, ele conhece a neuroanatomia, ele tem proficiência, né, em neuroanatomia, e também ele vai entender como saber, digamos, ponderar as limitações do método. Esse artigo aqui é um artigo bem interessante, onde a gente tem uma demonstração da anatomia da dissecção de fibra branca, correlacionando com a anatomia obtida em tractografias de cérebros normais. O que acaba sendo também um recurso de educação interessante, né? Um recurso educacional interessante, estudar a anatomia de fibras brancas a partir das tractografias. E apesar das críticas que eu fiz inicialmente à tractografia, ela vem se mostrando, assim, é um método que vem se provando extremamente útil e relativamente acurado, apesar das limitações. Então, quando eu fiz aquela crítica, não era desmerecendo o método, falando que ele não serve ou que não deve ser levado em consideração. É só uma pontuação chamando a atenção que ele deve ser analisado, mas com crítica, sempre com crítica. Tá. Aqui são imagens de um software real, no caso aqui são print screens do Elements, que é um programa proprietário da BrainLab, bastante utilizado comercialmente por aí, né? Onde a gente faz reconstruções, só para entender a lógica da reconstrução. Como é que a gente faz? Geralmente a gente escolhe regiões de interesse, por exemplo, olha, me constrói as fibras aí que passam por A. Aí ele, vai construir as fibras que passam por A. Não, faz o seguinte, me constrói as fibras que passam por B e por A, por um e por outro. Ele constrói só aquelas fibras ali. Olha, você me constrói as fibras que passam por aqui e por aqui, mas não essas aqui. Bom, então, você vai fazer esse jogo aí quando você vai fazer a reconstrução da fibra, você faz também esse jogo de combinação de ROIs, né? ROIs é regiões de interesse. Então, por exemplo, aqui, olha, eu quero construir as fibras do Fornix, por exemplo. Beleza. Quando eu pego o exame inicial, jogo o ROI inicial, ele me dá tudo isso aqui, essa imagem toda poluída. Aí vai entrar aquela história, eu vou tirar tudo que não é cavalo, eu vou tirar tudo que não é Fornix. Olha, me tira essas fibras aqui e me tira essas fibras aqui. Fica só as fibras de interesse. Então, é assim que a tractografia é construída. Tem um pouco de arte nisso também. Essa aqui é a imagem do software, onde eu vou exemplificar isso que eu acabei de falar. A gente coloca aqui as regiões de interesse e inclua aquelas regiões. Eu vou jogando isso aí, olha, eu quero que passe por aqui, mas não passe por ali, ou que exclua isso aqui, e vamos jogando com essas questões. Aqui são uma série de artigos exemplificando a utilidade do DTI em radiocirurgia especificamente, mas a gente também tem uma literatura extensa mostrando o uso de tractografia
em microcirurgia. Falar um pouquinho sobre PET. A gente tem o uso do PET para triagem oncológica, né, que os oncologistas conhecem isso muito bem. Agora, o que é interessante saber é que o PET ele pode ser feito com vários materiais, ou melhor, várias substâncias. Né? Não existe só PET de glicose, que é o mais utilizado para rastreio de glicose marcada, que é o mais utilizado para rastreio oncológico no corpo como um todo. Para as lesões cerebrais, a gente sabe que o PET comum ele não é tão, o PET com glicose ele não é tão acurado. Então esse artigo aqui traz o uso do PET com metionina para verificação, que uma das grandes dúvidas que a gente tem no segmento de pacientes com metástase ou pacientes submetidos a tratamento com radiação é a diferenciação de radionecrose e lesões viáveis, né? Fica sempre naquela dúvida. E a gente sempre acaba utilizando, vou utilizar aqui uma perfusão para poder verificar. A gente sabe que existem limitações inerentes a esses métodos. Tipo, a perfusão não tem uma acurácia, é uma informação a mais, ajuda, mas não tem uma acurácia suficiente para me permitir diferenciar a radionecrose de lesão de fato em um segmento do paciente. Então, muitas vezes, a gente acaba até operando esses pacientes e quando volta o resultado, era radionecrose. Poxa, era radionecrose. Então, é muito interessante que a gente utilize métodos de imagem cada vez mais acurados para que me ajude na decisão terapêutica de operar ou não o paciente. E é um outro exemplo do uso de imagem para melhorar os nossos resultados, né? Esse estudo aqui comparou justamente pacientes de metástases cerebrais previamente irradiadas, e eles viram que o grupo que foi avaliado, ou melhor, foi submetido a uma reirradiação e teve uma avaliação com PET antes, teve um melhor delineamento, isso se transformou em uma melhor sobrevida nesse grupo, ou seja, foi irradiado de maneira mais efetiva aquelas regiões com maior viabilidade celular, que tinham células neoplásicas viáveis, digamos assim. Poxa, quando eu faço um exame e esse exame se traduz em uma melhor sobrevida, isso é muito bom. Ou seja, aquele exame ele foi útil, né? Diferentemente, ele poderia ter encontrado um resultado, olha, eu usei o PET aqui e a sobrevida dos pacientes que fizeram PET versus aqueles que não fizeram PET foi semelhante, o que falava contra o método, digamos assim, né? Então, é um método que é muito interessante, vem crescendo em uso e a gente vem levando em consideração em algumas situações, pode ser levado em consideração em algumas situações. Esse trabalho aqui também ele comparou o seguinte, olha, a gente não usa sempre, assim, sempre não, mas com frequência, para diferenciar a radionecrose de células viáveis a CT perfusão. Me vê aí como é que é, vamos calcular aqui a acurácia da CT perfusão e a acurácia do PET. Porque eles observaram que o AUC, que é uma métrica que a gente acaba utilizando para avaliação de acurácia de variáveis diagnósticas contínuas, a área, que é a área sob a curva, né? A area under curve, ele foi de 0,92, foi 92% para o PET e de 81% para a CT perfusão, que é digamos que seria a contraparte de comparação, né? Ou seja, mostrando que é um exame que realmente parece haver um ganho de acurácia em relação ao método padrão mais comumente utilizado. Vamos falar um pouquinho sobre TRAN também. O que o TRAN faz? Olha, o TRAN é uma tecnologia bem interessante, a gente não tem em Aracaju ainda, mas em alguns locais do Brasil já se faz. O que é o TRAN? Quando a gente faz um T1 com contraste, a gente tem aquela informação de áreas que contrastaram. É uma informação, olha, essa área contrastou ou não contrastou. Significa que há quebra de barreira naquela região. Geralmente, lesões neoplásicas estão associadas à quebra de barreira, mas também lesões inflamatórias, radionecrose também provocam quebra de barreira. E eu fico naquela dúvida, poxa, essa região contrastando aqui é uma lesão neoplásica ou é uma área com radionecrose, por exemplo? Ou é uma área de inflamação? Não tem como saber. Só que o T1 com contraste, por exemplo, ela é uma informação tridimensional. Eu só vou ter largura, altura e eu vou ter x, y, z daquela região. É um ponto do tempo apenas, né? Eu só tenho um corte no tempo. Eu não tenho, vou fazer aqui um T1 dinâmico aqui, com múltiplas aquisições. Vou fazer um T1 com
X tempo e outro tem um contraste com Y tempo. Não é assim que funciona, né? Só que no TRAN é assim que funciona. Eles fazem duas aquisições, uma precoce e uma mais tardia. O que ele quer verificar com isso? Ele pega as imagens, funde as imagens e vê o tempo de washout. Porque, olha, regiões que têm acúmulo de contraste e regiões que fazem a limpeza desse contraste de maneira mais rápida. E qual é o goal disso aí? Olha, as regiões que têm um clearance de contraste mais rápido, geralmente são as regiões neoplásicas. As regiões, por exemplo, de radionecrose, elas demoram mais tempo para poder limpar esse contraste, elas fazem uma acumulação do contraste. Então, aqui eu tenho informação 4D, né? Eu boto uma quarta dimensão aí. Qual é a quarta dimensão? O tempo. Ou seja, o tempo de washout, o tempo de clearance do contraste. Esse que é o TRAN. E aí ele vê, ele pinta de azul as regiões que têm um clearance mais rápido e de vermelho as regiões que têm uma acumulação do contraste. E dessa forma eu consigo, digamos assim, presumir quais são as regiões que têm células viáveis. Então, assim, se eu for fazer, eu posso de repente reduzir no meu, digamos assim, no meu alvo de radiocirurgia, eu posso focar naquela região que o TRAN me aponta como viável e poupa aquela região que é apontada como radionecrose. Eu vejo, olha, radionecrose aqui. Toda aquela minha dúvida que eu tinha, se radionecrose ou lesão neoplásica, progressão versus radionecrose, isso me ajuda, olha, talvez eu não vou nem tratar aquele paciente, isso aqui é radionecrose, vou esperar. Isso acaba sendo um exame que pode ajudar nos nossos resultados, pode ajudar que a gente tenha, inclusive, o nosso fluxo de trabalho, né? É um exame bem interessante. E já tem N publicações mostrando digamos assim, o uso do TRAN, inclusive, com respaldo histológico, né? Mostrando a comparação e a relação do TRAN com, olha, o TRAN nessa região tem tal comportamento, como é que é a histologia? A gente estuda assim já. Falar rapidamente também sobre radiomics. O que é radiomics? Tinha um chefe meu na residência que falava o seguinte, olha, o tratamento em tumores cerebrais está evoluindo tanto que eu estou vendo já, estou vislumbrando a época, não vamos operar mais nenhum caso. Não vamos operar mais nenhum caso porque vai ter quimioterapia para tudo. E a gente vai ter só um trabalho só, ele falava. A gente vai ter só um trabalho. Nosso trabalho vai ser fazer biópsia estereotáxica. A gente vai virar cirurgião de biópsia estereotáxica porque a biópsia sempre vai precisar poder fazer o tratamento. Aí, quando me vem o radiômics, eu falo, poxa, nem da biópsia vão precisar mais. Qual é o lance do radiomics? A gente sabe, entende muito bem a importância de classificação molecular para os nossos tumores, né? Isso vem ditando prática, vem ditando conduta. Para mim é importante. Eu vou operar um glioma, poxa, esse meu glioma é o quê? É IDH selvagem, IDH mutado? Isso já está na nossa rotina já. A gente já pergunta isso aí. Já tá inclusive na classificação neurooncológica, já está incluso isso aí já, na classificação de tumores. O que o radiomics faz? Poxa, mas talvez radiomics é o uso de inteligência artificial em imagens para inferir dados moleculares, digamos assim, e, consequentemente, sobre a vida dos pacientes. O que a inteligência artificial é muito boa em fazer? Ela é muito boa em identificar padrão. Ela identifica muito bem padrão. Ela é muito boa nisso. E, muitas vezes, ela identifica padrões que nós, no caso, os humanos, não conseguem perceber. Então, algumas vezes, olha, de repente, o glioblastoma IDH mutado tem um certo padrão na ressonância que eu não percebo, mas a máquina percebe. Uma rede neural treinada seria capaz de perceber. De repente, um oligodendro a gente sabe que ele tem, a gente sabe que tem um padrão de oligodendro. Olha, a região apresenta de calcificaçõões em uma lesão difusa, em uma lesão intrínseca difusa, me chama atenção. Olha, isso aqui pode ser um oligodendro. A gente já faz isso aí, né? A gente tenta identificar padrões. Só que algumas vezes a rede neural, a inteligência artificial, ela pode encontrar padrões dentro do exame
que não é simplesmente a presença de calcificação ou não. Algumas vezes é a intensidade do sinal, ou o padrão de distribuição da intensidade do sinal. Alguma coisa na imagem ela consegue perceber e consegue dar, com isso, dados moleculares. Isso que é o radiomics, é o uso de interpretação através de inteligência artificial de imagens de ressonância, tomografia, seja lá o que for, dependendo da histologia do tumor, para, a partir disso, inferir a genética daquele tumor e, consequentemente, a sobrevida daquele paciente. A gente tem basicamente duas técnicas, duas formas de se fazer radiomics, né? A forma mais clássica, que usa machine learning, e a forma mais recente aí, está mais no hype, que é a forma com os deep learning. Essas são palavras que algumas vezes confundem, né? Mas só para dar uma resumida, inteligência artificial é um termo bem genérico, né? É um termo bem genérico, não significa muito nada, significa tudo e nada ao mesmo tempo, não significa muita coisa. Agora, quando a gente fala de machine learning, existem vários algoritmos próprios de machine learning, são algoritmos que trabalham com números. Por exemplo, dá um exemplo, a regressão logística, que a gente utiliza bastante nas nossas estatísticas de trabalho, é um dos algoritmos de machine learning. Então, digamos assim, é uma inteligência artificial mais rudimentar, digamos assim. Ou seja, estatística, né? Estatística. Machine learning são técnicas estatísticas. Existem vários algoritmos. Aí aquele coloca aqui no A, vários exemplos. Random Forest, redes bayesianas, SVM. Existem vários algoritmos de machine learning. Isso é machine learning, beleza. Quando a gente vai para deep learning, é o uso de entre aspas, em resumo, é o uso de um tipo de algoritmo específico, que são as redes neurais. As redes neurais têm um algoritmo diferente, por isso que chama de deep learning, que é o aprendizado profundo, né? Que utiliza redes neurais nesse termo genérico de inteligência artificial. Então, tem duas formas de a gente fazer o radiomics, uma através de machine learning e outra através das redes neurais, ou seja, através do deep learning. Qual a diferença básica entre eles? É porque, assim, o machine learning, você tem que entregar ao algoritmo mais ou menos a informação mastigada. Então, o ser humano, digamos assim, ele vai lá e ele vai delinear o tumor, vai entregar as informações, vai entrar no algoritmo, você não vai entregar a imagem para o algoritmo, ele não vai trabalhar, ele não consegue processar a imagem, ele processa número de machine learning. Então, você vai ter que entregar, olha, aqui delineei o tumor, a intensidade média é de tanto, você vai extrair as informações e entregar para eles. Em resumo, análise estatística. Na rede neural, no deep learning, você vai entregar as imagens. A rede neural vai processar as imagens. E a partir daí, ela vai te dar um endpoint. Vamos continuar. E vamos finalmente entrar no Image Guided Surgery, que, assim, especificamente, agora a gente falou de coisas que são interessantes, são legais, mas predominantemente utilizadas no diagnóstico e planejamento. A partir de agora, a gente vai falar sobre coisas utilizadas no intraoperatório, que especificamente é a área que eu acabo estudando e me dedico mais na pesquisa acadêmica, é justamente nessa parte aí de imagem em cirurgia. Começar mostrando... Deixa eu trocar aqui. Opa. Certo. Começar mostrando essa imagem aqui. Isso aqui é uma reconstrução feita a partir de uma ressonância. Só para exemplificar que nós, através... Isso aqui é uma ressonância nossa, um exame do paciente da gente, que a gente tem hoje. Nada muito rebuscado. É só uma imagem tratada com software específico da ressonância do nosso paciente. É o primeiro exemplo que eu trago de uso de imagem ajudando no tratamento dos nossos pacientes oncológicos. Por quê? A partir do estudo da anatomia específica do nosso paciente, eu não vou saber, eu estudei lá na neuroanatomia, eu sei o que é giro frontal superior, médio, inferior, ótimo. Mas uma coisa é você saber na anatomia que existem esses giros. Outra coisa é saber como é que é um giro frontal superior do seu paciente. Porque quando eu sei a anatomia e as peculiaridades do meu paciente, eu consigo trabalhar através de janelas menores. Caso contrário, para conseguir identificar os padrões, eu preciso de grandes exposições. E aí que entra o uso das reconstruções tridimensionais no planejamento dos nossos pacientes. Eu vou concentrar essa parte de IGS aqui, de cirurgia guiada por imagem, em casos, para poder exemplificar melhor e ficar uma coisa mais gráfica. Esse aqui é um paciente
um paciente de 43 anos, homem, que ele abriu o quadro com crise convulsiva e era previamente rígido. Feita a ressonância dele, demonstrou essa lesão na região mais posterior ali do giro, na região mais posterior, na intimidade da ínsula, na região mais posterior do giro temporal superior, na intimidade da ínsula, já lá no finalzinho do ciclo limitante. Uma lesão que fica na área da linguagem, né? Se a gente fosse utilizar o modelo clássico de linguagem, seria um tumor ali na área de Wernicke, na intimidade da área de Wernicke. Um caso que a gente opera acordado, né? Não para esse caso acordado, né? Porque o paciente tem pode alterar a linguagem, né? O paciente a gente tem a presunção de prejuízo de linguagem na cirurgia dessa. E aí, só que assim, geralmente a gente vai expor grande, né? Vamos expor grande esse paciente. Nesse caso, a gente acabou optando por fazer um acesso, a despeito de ser uma cirurgia acordado, a gente acabou optando por fazer um acesso minimamente invasivo, focado na região de interesse, já que estava na intimidade da ínsula, né? Porque a gente sabe que a gente tem aquelas duas escolas de cirurgia acordado, né, que trabalha através da identificação de áreas positivas, e aquela outra do Michelberg que trabalha mais na identificação de áreas negativas e não necessariamente na identificação de todas as áreas positivas. Nesse caso, como se tratava de um tumor na intimidade, um tumor mais profundo, não era um tumor superficial, onde se iria tentar ressecção supramáxima, digamos assim, a gente acabou optando por essa lógica de área negativa. E, portanto, fomos mais focais na nossa abordagem, fazendo a abordagem focada. Só que também tem um porém. Se a gente abrisse isso aí, vou usar o neuronavegador, que não foi o caso, mas digamos, vou usar o neuronavegador e vou pontuar exatamente na região de interesse. Ao abrir, muitas vezes é uma região muito nobre, é uma região que vai ter ali relação com a porção mais inferior do giro pós-central e com o giro supramarginal, e saber exatamente quem é quem ali é muito importante. Aí eu tenho duas alternativas. Ou eu abro muito grande, para poder conseguir identificar o padrão, arriscar conseguir identificar o padrão a partir de uma exposição grande, ou eu utilizo reconstrução tridimensional pré-operatória. E a gente acabou optando por a segunda opção. A gente fez múltiplas reconstruções desse paciente, tanto dos sulcos e giros, quanto de veias, e acabou fundindo as imagens. Esse foi o resultado final. Quando a gente sobrepõe a imagem do intraoperatório com a imagem do pré-operatório, né, a imagem do planejamento, a gente consegue identificar exatamente quem é quem. Olha, isso aqui é a porção do giro pré-central, porção do temporal superior. Então, a gente tem uma maior segurança na nossa abordagem. Aqui é a projeção do tumor em cima da área exposta. Lembrando que cirurgia guiada por imagem, ela não precisa ser feita com apenas uma modalidade. A gente pode misturar as modalidades. Por que não? Nesse caso aqui, vamos utilizar também ultrassom intraoperatório. Vamos utilizar neuromonitorização intraoperatória. Então, o uso de multimodalidade de imagem vai me trazer mais segurança para a nossa abordagem, vai trazer mais segurança para o paciente, inclusive, e um melhor resultado, consequentemente. E aqui, finalmente, o resultado do pós-operatório da lesão. Foi optado por um acesso transsulcal com abordagem da região negativa. A área negativa foi entrar nessa região e abordar a lesão. E aqui um compilado do caso, né? As múltiplas reconstruções, a imagem de tomografia, a imagem de ultrassom, a reconstrução, olha em G, em H aqui, comparem em G e em H, a reconstrução tridimensional e a área exposta. Veja que há muita semelhança, muito parecido, né? Então, é como se você tivesse uma previsão aí do que você vai encontrar na cirurgia. Acaba sendo uma ferramenta bem interessante. Outro exemplo de reconstrução tridimensional, ou seja, de uso de imagem em abordagens oncológicas. Esse caso aqui era um glioma em uma criança, um glioma que tinha ampla relação com a área, com o giro pré-central, onde no intraoperatório você vê que está, digamos assim, aflorando só uma pequena porção do tumor, mas se você for ver,
e você for olhar para a imagem reconstruída, é como se tivesse a visão de raio-x, ó, o tumor está tudo por aqui por baixo, ó. Aqui por baixo tudo tem tumor. Como é que eu sei disso? Porque eu estou vendo a reconstrução tridimensional. Então, parece algumas vezes bobeira, mas você só ter esse mapa, essa reconstrução tridimensional, já te dá outra visão da cirurgia, acaba virando brincadeira de criança. Coisa que algumas vezes você fala, nossa, a lesão está aqui, que agora parece muito óbvio onde a lesão está, mas se você olhar só as imagens axiais ou as imagens coronais, essa visão pode não ser tão óbvia assim. Porque fazer essa reconstrução na sua mente tridimensional, que a gente acaba fazendo intuitivamente, pode não ser uma missão tão fácil e acaba ficando uma coisa muito tranquila, muito fácil, muito intuitiva se você utiliza imagens, reconstruções tridimensionais. Outro caso aqui, que no caso é uma lesão, é uma displasia, não é uma lesão bem neoplásica, né, mas uma lesão displásica, uma displasia, que é uma cirurgia bem teoricamente complexa, uma das cirurgias para epilepsia assim, mais complexa, porque não tem diferença entre o tecido displásico e o tecido normal, e você acaba, classicamente, para fazer essa cirurgia aqui, você acaba tendo que confiar na eletrocorticografia, e acaba sendo, para quem já fez esse tipo de cirurgia, sabe que é algo bem custoso, bem chato. E quando você tem o recurso de uma reconstrução tridimensional, você olha, eu sei que a região displásica está nesse suco aqui. Ok, você pode, a eletrocorticografia pode disparar onde ela quiser, mas eu sei que a região displásica pela imagem é nesse suco, então eu vou concentrar minha abordagem aqui. Acaba facilitando e acelerando a cirurgia. Mas o neuronavegador também não é um recurso de cirurgia guiada por imagem? Inclusive, é o principal recurso de cirurgia guiada por imagem. Os neuronavegadores permitem que a gente faça incisões cada vez menores, cirurgias cada vez mais focadas e, consequentemente, menos mórbidas. Para quem não conhece, o neuronavegador é esse dispositivo que utiliza uma câmera estereoscópica que é ligada a um computador que acaba visualizando esferas retroreflexivas contidas em um probe em comparação com uma referência que é fixamente colocada em relação ao crânio. Em resumo, é isso. Então, ele vê as bolinhas no seu probe e compara a posição delas em relação à referência dele. E, a partir daí, ele consegue, digamos assim, entender o espaço do paciente e te aponta onde aquele probe está na imagem. É assim que a gente acaba se localizando. É como se fosse um GPS intraoperatório, né? É assim que a gente acaba localizando o intraoperatório, sobretudo em casos onde a anatomia fica completamente distorcida. Por exemplo, aqui, esse caso é um caso relativamente complexo, né? É um tumor intraventricular bem extenso. E aqui, novamente, a gente vem aquela lição de utilizar multimodalidade de imagem. Por que não? A gente utilizou a tractografia do trato córtico espinhal, a tractografia de via visual, né, das radiações ópticas, e locou o nosso acesso tubular exatamente nessa janela da oportunidade entre esses dois tratos, digamos assim, importantes e esses tratos bem eloquentes, né, de via motora e via visual. Esse ponto de entrada, ele é classicamente definido como o ponto intraparietal, e é um ponto bem conhecido aí de acesso ventricular a partir da superfície cortical. Só que uma coisa é eu falar na anatomia, não, entra ali no ponto intraparietal. Outra coisa é você conseguir entrar no ponto intraparietal de fato e ter certeza que você está progredindo por uma via, ou melhor, por um trajeto afuncional. E essa certeza de que você está em um trajeto afuncional, você só consegue com multimodalidade de imagem, com cirurgia guiada por imagem. Você pode usar a anatomia que você quiser, mas você vai ter certeza com o uso de recurso de cirurgia guiada por imagem. É a razão, inclusive, pela qual grandes anatomistas, quando vão fazer a cirurgia, eles sabem muito anatomia, mas não é por isso que eles deixam de usar um neuronavegador, por exemplo. Porque, assim, saber anatomia é muito importante, mas ter um recurso de cirurgia guiada por imagem é outra coisa, né? Saber o mapa da cidade, ser taxista, sabe o mapa da cidade, é uma coisa. Agora, andar com eles é outra, né? Você sabe informações do trânsito, se tem algum problema, por mais que você conheça o mapa, sozinho você não tem essas informações. Então, nesse caso, a gente acabou misturando várias coisas que eu falei até agora. Neuronavegador e reconstrução tridimensional. Então, a gente reconstruiu, veja aqui, a superfície cortical da paciente,
usou a tractografia, fundiu as imagens e acabou escolhendo a melhor local. Então, veja aqui, ó, veja, tá vendo esse tridente aqui? Opa, esse tridente de veias aqui. Olha ele aqui. Opa, beleza, já sei onde eu tô já. Porque, assim, muitas vezes, mas você não está com o neuronavegador? Eu sei que eu estou com o neuronavegador, mas quando a gente abre, o cérebro já dá uma quedinha, já, né? Já tem um brain shift, já. Então, algumas vezes, essa informação fica um pouco confusa. E tendo esse, digamos assim, esse mapa auxiliar, é um outro recurso que eu utilizo, combinando o recurso. Outro caso desafiador também, um tumor intraventricular. Esse caso aqui era um astrocitoma pilocítico, em uma jovenzinha, 16 anos. É um caso aqui nosso, né? Que operou no hospital de cirurgia. Mesma coisa. Para uma cirurgia nessa complexidade, é interessante utilizar e lançar mão de recurso de cirurgia guiada por imagem. Utilizamos neuronavegador, acessos tubulares. Com bom resultado. Você vê que a gente faz uma ressecção final. Essa cirurgia foi estadiada, a gente fez em 2 tempos, mas com uma ressecção ampla da lesão, permanecendo apenas a região, o tumor que fica grudadinho no fórnix, cuja ressecção acabaria invariavelmente danificando o fórnix, e a gente sabe as sequelas cognitivas que lesões bilaterais de fórnix podem trazer. Mas você tem segurança, olha, aqui é o fórnix, estou vendo aqui no navegador que isso aqui é o fórnix. Ah, mas é um fórnix completamente destruído pelo tumor. Ou melhor, completamente, digamos assim, remodelado pelo tumor. Beleza, mas se eu não tivesse recurso, talvez eu não achasse que aquilo era fórnix e arrancasse fora. Ia descobrir depois, o paciente acordando mal, acordando cognitivamente abalado, digamos assim, e você só vai saber depois. Com recurso de cirurgia guiada por imagem, não. Eu sei isso na hora, no intraoperatório, antes mesmo de fazer a ressecção. Vamos falar um pouquinho também sobre realidade aumentada. Isso aqui é um artigo que a gente publicou recentemente sobre o uso de um aplicativo também como uma alternativa para a cirurgia guiada por imagem. Porque, assim, eu falei que o neuronavegador é o uso de um computador para guiar cirurgias. Só que hoje em dia a gente anda com um computador na mão, um computador super poderoso, né? Os smartphones e tablets atualmente, eles têm processadores muito avançados. Inclusive, não sei se vocês sabem, né? Mas os novos computadores da Apple vão vir com processadores de arquitetura semelhante aos processadores do iPhone. Então, os computadores, mesmo os laptops agora, vão começar a copiar os processadores do iPhone, por exemplo, né? Então, assim, por que não usar um computador que a gente tem na mão para cirurgia guiada por imagem? E foi motivado por isso que a gente acabou desenvolvendo esse aplicativo, que permite cirurgias guiadas por imagens em ambientes com limitações de financiamento. Aqui mostrando o nosso manequim que a gente utilizou nos nossos testes, né? Print screen do aplicativo, que era capaz de fazer a localização também acurada das lesões. Imagens aqui mostrando o print do aplicativo, como ele funciona. A gente acaba utilizando ele em conjunto com o Horus e o nosso manequinzinho, onde a gente fez os testes de acurácia. Essa versão aqui é aquela versão onde a gente utilizava um compasso para transferir as informações do aplicativo para a cabeça, né? Então, no final das contas, o que o compasso fazia era marcar um X na região de interesse. A gente calculou a acurácia disso aqui, uma acurácia menor que 2 milímetros, que a gente considerou relativamente ou suficientemente boa para uso clínico. E alguns exemplos mostrando aqui como é que a gente usa esse app, né? Nesse caso aqui é um paciente com uma lesão que poderia ser uma lesão neoplásica, mas que a imagem sugeria ser um abscesso. E a gente acabou optando por uma abordagem por trepanação, que a gente imaginou que seria um abscesso. O ideal que seria, para tirar uma dúvida, né? Vamos fazer uma ressonância, fazer uma difusão, ter certeza que se trata de um abscesso. A gente estava na urgência e acabou optando por abordar direto por trepanação e fazer esse diagnóstico intraoperatório. Agora, aqui a questão. A gente sabe que abscessos eles são preferencialmente tratados a partir de trepanações e punções de abscesso. Só que não é uma lesão grande, é uma lesão que era, apesar de o paciente ser muito sintomático, estava afásico, não era uma lesão grande, só que era uma lesão cirúrgica. O problema das lesões cirúrgicas que não são grandes é você conseguir localizar, porque você fazer um pontinho exatamente na região do abscesso acaba não sendo uma tarefa muito fácil.
E uma opção é você abrir uma craniotomia e funcionar aquele cérebro com a ajuda do ultrassom, por exemplo. Com o uso do aplicativo, a gente foi lá, marcou um X na região de interesse, fez só um pontinho, uma aberturazinha, uma trepanaçãozinha com o drill e funcionou com a agulha de Cushing. Aqui está o resultado pós-operatório, o furinho, né? E o resultado no pós-operatório imediato e 6 semanas de tratamento de antibiótico. Esse outro caso aqui é um paciente com uma lesão expansiva bem importante, que estava desviando o sistema ventricular contralateralmente. Só que o que estava rebaixando essa paciente não era nem a lesão, era a hidrocefalia dela. Então, ela ia primeiro precisar de um shunt. Não é um caso complicado, mas algumas vezes, se você conseguir programar a região exata do seu ponto de entrada da lesão, acaba sendo interessante, porque não é um ventrículo com anatomia normal, é um ventrículo com anatomia desfigurada, e você acabar fazendo uma abordagem, digamos assim, ajustada para esse paciente, acaba sendo melhor, né? Porque para esse paciente aqui, possivelmente, o ponto de Fraser padrão não seria o mais adequado. Ok, mas o ponto de Fraser você marcar legal, mas pontos alternativos ao Fraser, eu não consigo marcar de maneira tão adequada. É um caso que eu poderia ter feito a mão livre e visto o que acontecia, né? Mas se eu planejar isso, acaba sendo melhor, né? Depois que a gente fez, planejou o ponto de entrada e a trajetória para conseguir colocar o shunt, o cateter proximal do EVP de maneira mais adequada. Aqui, acho que é um vídeo que vocês já viram, mas só passando ele rapidinho aqui. Opa. Que é aquele caso que, poxa, beleza, mas o aplicativo ainda precisava de um compasso. Então, a gente acabou desenvolvendo esse outro, que é o uso de cirurgia guiada por imagem também, só que com uso de realidade aumentada. Por que não utilizar a realidade aumentada para fazer nossas cirurgias, nossas marcações? Nesse caso aqui, o celular ele acaba reconhecendo esses marcadores, né, que são os fiduciais, que nessa fase aqui a gente faz uma espécie de mapeamento cerebral, digamos assim, né? A gente está mapeando e localizando o celular no espaço. Uma vez mapeado os fiduciais, ele marca lá em realidade aumentada, tá vendo o pontinho amarelo? Onde é que estaria meu ponto de interesse, ou seja, onde é o epicentro do meu tumor. Eu sabendo onde é o epicentro do meu tumor, eu marco lá e sei, olha, o meu tumor está exatamente aqui, nessa região, marcado de amarelo. A partir daí, eu consigo fazer a marcação da minha abordagem de maneira mais acurada. Opa. Esse caso aqui era esse meningioma, onde a gente marcou o epicentro da lesão e fez a incisão linear exatamente em cima da região, calculando exatamente digamos assim, o tamanho dele, a circunferência dele, né? Ele era bem superficial, é um meningioma, né, de convexidade, mas expondo somente a área da lesão, a área comprometida. Então, a gente operou esse meningioma, que não é um caso, digamos assim, não é um caso complexo, longe de ser disso, é um caso usual, um caso tranquilo, né? Mas que, na maioria das vezes, sob técnica usual, a gente acabar utilizando, com certeza, uma abordagem maior do que a que foi utilizada. Nesse caso, a gente usou uma abordagem linear, ele realmente tinha, o aplicativo foi bem acurado, marcou exatamente onde estava a lesão, ela foi retirada circunferencialmente, feita a duroplastia, e o paciente evoluiu de maneira adequada. Agora, é só de meningioma fácil que vive a cirurgia guiada por imagem? Não, longe disso, né? Alguns casos são mais desafiadores. Esse caso aqui é um meningioma, estou falando que a gente já sabe a histologia dele, né? Mas é um meningioma intraventricular, no átrio do ventrículo. É um caso relativamente mais desafiador, porque é um tumor locado intraventricular, com relação com veia cerebral interna, é um caso um pouco mais complexo. Mas também aqui a cirurgia por imagem vai ser adequada. A gente aqui acabou combinando técnicas. Utilizou a técnica de acesso tubular associada ao aplicativo que demonstrava qual a região mais adequada para se fazer a craniotomia. E associado a isso, a gente utilizou reconstrução tridimensional para conseguir localizar no córtex onde é que era a região mais interessante de se fazer a nossa corticectomia. Então, você vê aqui a reconstrução tridimensional, eu marquei aqui em verde, esse pontinho verde seria o ponto mais adequado, e eu comparei, olha, marquei com o aplicativo a craniotomia, uma vez exposta a craniotomia, eu comparei. Uma veia aqui, outra veia aqui, um suco aqui.
Uma veia aqui, outra veia aqui, um suco aqui. Poxa, então aquele pontinho verde, ó, uma veia, a outra veia e o suco. Ou seja, o pontinho verde é exatamente aqui. Então, assim, eu vou fazer minha cortectomia, não é mais ou menos onde eu acho que é. É exatamente no local planejado, exatamente no local que deveria, a gente acreditava que deveria ser a cortectomia. Isso aqui me ajuda a fazer uma abordagem menos agressiva ao paciente. Tenho mais certeza da acurácia da minha cirurgia. A gente acabou utilizando a técnica de acesso tubular, o aspecto aí do acesso tubular e o pré e pós-operatório, né? Uma lesão intraventricular grande com ressecção total, o paciente evoluindo de maneira satisfatória. Também um outro exemplo de como cirurgias guiadas por imagem podem nos ajudar. Esse outro caso é um caso um pouquinho mais desafiador. É um glioma de corpo caloso, com um glioma de corpo caloso grande, um paciente jovem, bem volumoso, com uma expansão importante para a região intraventricular. Você percebe que ele toma, né, o corpo do corpo caloso, o esplênio, e encosta no esplênio do corpo caloso e preenche todo o corpo do ventrículo, né? Ele preenche o corpo ventrículo e o átrio do ventrículo. Tumor grande. A gente acabou optando por uma abordagem também estadiada, mas usando cirurgia guiada por imagem. Bom, nesse caso, usava o quê? Neuronavegador. É um caso que usou o neuronavegador para fazer a abordagem. A gente abordou primeiro uma porção do tumor e, secundariamente, uma outra porção dele. Também é um caso nosso aqui. Esse caso operamos com o Dr. Renato e o Dr. Arthur. Também utilizamos o acesso tubular e, para o intraoperatório, o ultrassom. Para quem não está entendendo aqui, ó, esse preto aqui é a cavidade tumoral. Aqui é a cavidade tumoral. Esse branquinho aqui é o corpo caloso. Ele é um pouquinho mais hiperocogênico. E aqui, porção do átrio do ventrículo. É mais ou menos o correspondente a essa imagem aqui. Então, esse ultrassom. O que o ultrassom me dá? Me dá uma visão intraoperatória. Eu sei, durante o ato cirúrgico, quanto eu tirei, o quanto falta tirar, o quanto vai tirar. Isso me ajuda, né? Ou seja, o neuronavegador me dá essa informação? Não, mas combinando as técnicas, eu consigo ter mais informação. Olha, o neuronavegador, eu tenho uma localização de onde eu estou, mas eu quero saber o quanto eu já retirei. Poxa, eu vou usar o ultrassom intraoperatório. Então, eu vou combinando recursos de imagem para fazer cirurgias mais acuradas. Então, aqui uma sequência de imagem pré e pós, né, o resultado final. O axial pré e o axial pós, a gente consegue ver uma ressecção ampla da lesão, né, com o ventrículo liberado. Comparação do sagital pré e pós, né, onde a gente vê que realmente, olha, ele agora descomprimido, que o corpo caloso estava todo rechaçado no corpo caloso normal, né? Aqui a gente vê, uma vez retirado o tumor, a porção do corpo caloso remanescente já dá uma voltadinha, faltando exatamente o que tinha de lesão e ficando só o tecido normal. E um coronal também pré e pós no T2. Eu arrisco dizer que esse caso, o paciente evoluiu sem déficits adicionais, ele já tinha entrado em parede, paciente super jovem, um garoto super jovem na terceira década de vida, e ele evoluiu sem déficits adicionais, manteve a emparesia que ele já tinha. Tá tranquilo hoje, deambula, joia. Mas é mais um caso, mais um exemplo de caso que a gente vê, olha, esse caso sem cirurgia guiada por imagem, possivelmente a gente não conseguiria uma ressecção tão ampla, mantendo o paciente intacto. Não consegue. Pode ter gente que fala, eu consigo. Ok, você consegue, eu não consigo. Esse caso eu não consigo fazer sem método de cirurgia guiada por imagem, obter um resultado dessa forma. Impressão 3D também usa? Também usa. Estamos acabando já. Último tópico que a gente vai falar, que é o último tópico de cirurgia guiada por imagem. Esse caso aqui é um artigo que nós publicamos em 2016, descrevendo uma técnica que a gente desenvolveu de ressecção de tumores ósseos com reconstrução, com prototipada no mesmo tempo cirúrgico, né? Porque a gente sabe que aquele paciente tem aquele tumor, um tumor ósseo desfigurante. Você tem duas alternativas, classicamente. Ou você resseca o tumor e reconstrói na mão ali, ou utilizando tela, enfim, de alguma forma você reconstrói no mesmo tempo cirúrgico, mas na mão, ou você resseca o tumor, fecha o paciente e 3 meses depois faz a clonoplastia. É uma outra alternativa. Só que nenhuma nem outra, a primeira alternativa, você tem problemas de você manter de compromisso estético, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente tem que ter um compromisso estético muito importante, o paciente não quer simplesmente se livrar do tumor, ele quer ficar bem, ele quer ficar normal.
Ele não quer passar na rua e as pessoas saberem que ele foi operado. Ele quer voltar à vida normal dele. Essa é uma questão. E a segunda alternativa, poxa, eu posso até usar uma prótese prototipada, mas vou fazer isso aí 3 meses depois. Poxa, posso ficar 3 meses desfigurado, com o crânio amassado, faltando metade da face, acaba não sendo tão interessante. E é para esses casos que a gente utiliza essa técnica, desenvolver essa técnica. Isso aqui mostrando, esse caso aqui é um caso típico de prótese prototipada, um caso usual, onde o paciente faz lá a cirurgia dele, daquele caso, faz a cirurgia, resseca o tumor ósseo, ele vai para casa com o crânio faltando, né, com a craniectomia, volta um tempo depois, você faz lá e coloca a prótese prototipada. Fica perfeito, fica ótimo. Mas o paciente passou 3 meses desfigurado. Com os problemas que a gente sabe que pacientes craniectomizados podem ter. Ela encaixa perfeitamente, ótimo. Em um caso como esse aqui, como é que a gente faz? Esse caso foi um dos casos mais desafiadores de reconstrução craniofacial que eu já fiz, que é um caso de um paciente que tinha esse tumor, era um meningioma também, fronto-esfenotemporal bilateral. O tumor estava literalmente amassando o cérebro, né? E aqui a gente fez uma proposta de o tumor invadir o seio, precisar de craniolisão do seio, um caso bem desafiador. E a proposta foi a seguinte: poxa, vamos fazer uma prótese prototipada bilateral com ressecção guiada por neuronavegação e reconstrução no mesmo tempo cirúrgico. Então a opção foi a seguinte: vamos tirar o tumor e reconstruir o paciente no mesmo tempo cirúrgico. Sem o neuronavegador, você não consegue fazer isso. Sem cirurgia guiada por imagem, você não consegue esse resultado. A gente sabe em relação à vantagem, só comentando vantagem e desvantagem de cada um dos materiais que a gente sabe que pode ser utilizado para a realização de cranoplastias, né? Nesse caso aqui que eu estou mostrando, está utilizando o metilmetacrilato, que é um polímero barato, né, e bem acessível. Então, como é que a gente faz essa técnica de reconstrução no mesmo tempo cirúrgico? Então, primeiro a gente pega a tomografia de crânio volumétrica do paciente, com cortes de 1 milímetro, né, cortes bem fininhos, e faz uma cirurgia virtual. Que cirurgia virtual é essa? Olha, vou lá e faço o que eu quero ressecar na cirurgia. Eu vou ressecar essa região aqui, aí eu consigo ver exatamente até que ponto o osso está comprometido. Isso na imagem, não é na impressão intraoperatória, acho que está bom, acho que está ruim. É na imagem, eu vou vendo lá na tomografia, milímetro a milímetro, o quanto de osso comprometido eu tenho. E eu vou ressecar, não vou ressecar só a região do calombo aqui, a região do tumor. Eu resseco tudo que eu vejo que é tumor doente já. Então eu faço essa cirurgia virtual. E para que eu uso o neuronavegador? Uma coisa é eu fazer isso no computador, né? Outra coisa é eu performar esse plano no paciente. Como é que eu vou fazer esse plano no paciente sem um recurso de cirurgia guiada por imagem? Não tem. Então, para poder executar no paciente a ressecção que eu planejei no computador, é que a gente usa o neuronavegador. Ainda no planejamento, a gente resseca a região, espelha o paciente, né? Divide o paciente no meio, espelha a tomografia de um lado no outro e faz uma subtração. Subtrai o lado espelhado, ou seja, o lado normal da falha que a gente fez. E aí eu tenho uma prótese. Uma vez tendo a prótese, eu faço, no caso a empresa faz, né? Faço minha forma de prótese prototipada. Só demonstrando um detalhe técnico, né? Porque a prótese ela deve ser feita com essa chanfradura, porque com isso você previne o afundamento da prótese, que é um problema, né? A gente sabe que afundamento de prótese pode acontecer, e com essa chanfradura aí que você faz, esse finalzinho biselado na prótese, você acaba dificultando ou mesmo impossibilitando essa complicação. E o que é, no caso impresso, é um negativo, é a forma, né? É a forma que a gente acaba imprimindo. Então, qual foi a proposta nesse caso? Era justamente a exérese tumoral, orientada por neuronavegação e cranioplastia no mesmo tempo cirúrgico. A cranioplastia seria feita com metilmetacrilato em uma forma prototipada, de acordo com esse planejamento prévio. E foi assim que a gente fez. Então, fase de planejamento, fase de planejamento no intraoperatório, você vai marcar o paciente e vamos para a cirurgia. Cirurgia tranquila, né? Simples, até aí você vai, faz a dissecção
o tumor ele estava envolvendo, digamos assim, um músculo temporal, a gente disseca o tumor no músculo temporal, e uma vez isolado, eu vou com o neuronavegador, e olha aqui, eu desenhei com o neuronavegador aquela minha prótese, né? A falha que eu quero fazer. Então, eu desenhei no neuronavegador a falha pretendida. Uma vez desenhada essa falha pretendida, eu vou ressecar, né? Aqui é brincadeira de jardim de infância, né? É fazer os pontinhos e seguir os pontinhos, né? Vai seguir o pontilhado aí. Ressecado o componente ósseo, ressecado o componente intracraniano, componente dural, feita a prótese, feita duroplastia, nesse caso a gente usou enxerto de pericrânio, e encaixada a prótese. Então você veja que a prótese encaixou perfeitamente. Olha, a prótese que a gente fez, ou seja, a cirurgia basicamente foi utilizar métodos de imagem de cirurgia guiada por imagem para fazer a falha para a prótese que estava feita a caber, né? É basicamente fazer a pessoa emagrecer para caber a roupa. Mais ou menos isso. O tumor ressecado e o aspecto pós-operatório. Agora, o que é mais interessante é que essa cirurgia aqui, essa técnica acaba sendo muito estética. Porque veja bem, ó, aqui o resultado final, né? A tomografia já com a prótese locada. Porque também a gente não retirou o cabelo da paciente, a gente fez só um caminhozinho, né? Vocês perceberam. Deu como em grau 1. E eu era paciente no pré-operatório e 15 dias depois, quando foi retirar os pontos. Ela falou que as pessoas nem sabiam que ela tinha operado, porque o cabelo estava lá, né? O cabelo estava lá, a gente não tinha tirado o cabelo. E é engraçado que ela nem imagina o que a gente fez, assim. Nem imagina. Claro que a gente explicou ao paciente o que iria ser feito. Só que na cabeça dela a gente tirou um lombinho, nas palavras dela. Ah, tu tirou o lombinho, não foi? Ela achou que a gente abriu, tirou o lombinho e pronto. Ela não tem nem ideia da tecnologia que foi utilizada para poder fazer o caso dela. Mas é um caso de sucesso, ela ficou super bem e agradecida. Bem, era isso que eu tenho que falar para vocês, pessoal. Acho que foi... Segurei no tempo aí. Tranquilo. Estou aberto a dúvidas aí. Boa. Muito bonitos os casos, Bruno. Bacana mesmo. Esses últimos casos aí, na verdade, todos os casos você mostrou bem interessantes mesmo. Esse planejamento que você tem utilizado é acessível, né? Grande parte deles. Principalmente o que você usa baseado no Osiris ou no Horus para poder fazer seus planejamentos. E é bem interessante mesmo. E esse último tema que você falou também foi importante com essas novas tecnologias que você tem usado e que tem. Aquele caso do glioma ficou muito bom mesmo, aquele paciente foi bem interessante mesmo. E esse aí agora esse eu nunca tinha visto isso daí. Esse planejamento é uma coisa muito, eu nunca tinha visto, cara, isso aí de fazer, de você planejar Esse caso já, aí, você vai se usar. fizeram... Mas Esse caso aí a gente meio que desenvolveu e publicou naquele artigo que eu mostrei. é, o, a questão de você pegar o espelhamento, né? Você pega o lado normal e espelha para o outro lado para reconstruir igualzinho, né? Isso é bacana demais, bacana demais. Eu fico preocupado assim, se a pessoa tiver, como aquele caso que você mostrou primeiro, que tinha lesão, era dos dois lados, né? Exatamente. Aquele não dá para espelhar. Não dá para espelhar. Naquele caso ali, a gente utiliza um banco de imagens. A gente pega um crânio daquela idade, uma mulher, né? Era um crânio da mulher, naquela idade, daquela etnia, pega um banco de imagens e pega um crânio médio, digamos assim, uma média de um crânio populacional. Bacana, muito bem, cara. Parabéns pela aula, excelente. Vai ficar gravado aí para a posteridade, para todo mundo assistir depois. Abrir para perguntas, algum residente, né? Basicamente, hoje a gente está com a turma de residentes. O que vocês querem perguntar aí para o doutor Bruno? Aproveita agora também. Boa Depois noite. a residência ele vai cobrar mais caro para responder, viu? Doutor Bruno, eu tinha separado duas perguntas, mas uma acabou de responder, que eu fiquei ficado com essa dúvida. Parabéns pela aula, é sempre bom acompanhar alguém do perfil do senhor e com essa capacidade. A outra dúvida, só que eu fiquei, que é uma coisa mais rápida ainda, que eu acho que você consegue responder. Esse banco do Deep Learning, que a gente joga o dado da imagem, eles são dados de nuvem ou é de um software? Fica em um computador de alguém da Semise, sei lá, em algum lugar, Tá. ou é uma nuvem lá da Califórnia? Tá, vamos ver assim. Quando a gente faz
antes da gente fazer, quando a gente trabalha com Deep Learning, tem algumas fases que acabou não destrinchei, né? Mas uma das fases que a gente fala é do treinamento da rede. A rede, ela não é genérica, assim, joga na rede neural. Não é assim. A rede, ela tem que ser desenvolvida. Ou seja, você tem que, entre aspas, treinar o computador. Para treinar o computador, existem várias técnicas, que a gente fala, existem técnicas supervisionadas e técnicas não supervisionadas. Vamos dar um exemplo de técnica supervisionada. Eu pego para o computador e mostro, olha, tá aqui computador tomografia. Isso tomografia com AVC. Isso tomografia sem AVC. Isso aqui é tomografia com AVC, sem AVC, com AVC, sem AVC. Você vai explicando para ele, se dá para ele os parzinhos. Olha, aqui é a tomografia com AVC, essa aqui é a tomografia sem AVC. Aí você dá para ele 10 mil tomografias, 5 mil com AVC, 5 mil sem AVC. E aí você treina para ele. Ou seja, você mostrou 10 mil exames para ele, ele entendeu. Ele, beleza, já sei o que é AVC. Entendi que é AVC. Quando eu mostrar a tomografia de número 10.001, aí eu deixo essa rede neural treinada, ou seja, esse computador treinado, na nuvem, por exemplo, ou seja, ou no computador. Aí eu pego uma tomografia do número 10.001, que ele nunca viu na vida, certo? Ele conhece 10.000, conhece bastante, mas aquela número 10.001 ele não conhece. Nunca viu. Aí eu pego e mostro para ele, ó, tem AVC ou não? Ele já aprendeu. Ele consegue, ó, aqui tem AVC. Então, não fica armazenado o dado da imagem que ele viu, mas sim como se ele tivesse aprendido que uma imagem escura é um AVC isquêmico, vamos dizer assim. Exatamente. Então, na próxima vez que ele viu a imagem escura, é um AVC isquêmico. Exatamente, ele não precisa ficar com as as 10 mil imagens. Que ele viu, não é só salvar a imagem, né? Não é só ter a imagem salva, né? Não é só ter imagem salva. Você tem que ter as imagens. Ele não precisa, ele pode jogar fora as 10 mil imagens. Depois que ele aprendeu, a rede neural veio, ela aprendeu, então, acabou. Ele não precisa mais da 10 mil, ele pode jogar fora as 10 mil imagens. É tipo você estudou o Humans, você aprendeu lá o capítulo de meningioma. Depois você aprendeu, pode jogar fora o Humans. Aí você aprendeu já, acabou. Não precisa mais dele. Não precisa andar com as 10 mil películas para poder lembrar que eu vi a película. Exatamente. Padrão. Exatamente. É um padrão. Tá, entendi. Obrigado. Mais perguntas? Acho que é isso. Bruno, obrigado. Beleza, galera. Mais uma vez aí pela participação. Eu vou interromper agora a gravação. Para aqui.